Dando continuidade ao círculo trigonométrico, vou agora procurar descobrir quais os valores do seno, do cosseno e da tangente dos ângulos que já vimos anteriormente. Portanto, o π sobre 6 que é igual a 30 graus, o π sobre 4 que é igual a 45 graus e o π sobre 3 que é igual a 60 graus. Nós já vimos onde é que estes ângulos se situam no círculo, vimos graficamente como os podemos desenhar e obter alguns da família deles. E agora vamos então tentar descobrir o seno, o cosseno e a tangente de cada um deles. Bom, eu vou começar aqui pelo π sobre 3, por exemplo, tanto faz, pode ser. É aqui o maior, reparem, divido o π em 3 partes iguais, vale 60 graus. E então eu vou tentar representá-lo. Nós já sabemos então que dividindo o π em 3 partes iguais, ficamos mais ou menos por aqui. Isto, portanto, não está feito com todo o rigor possível, mas é só preciso ter uma ideia. Portanto, 60 graus aqui, ou seja, π sobre 3. Eu vou escrever sempre em radianos, porque é bom que se habituem cada vez mais aos radianos. Mas também ter uma noção que é 60 graus que aqui está, ok? Bom, este é o eixo dos senos, aqui é o eixo dos cossenos, esta é a reta da tangente, e portanto, se eu quiser descobrir o seno, o cosseno e a tangente deste ângulo, graficamente, eu já sei como proceder. Eu venho aqui intersetar o ângulo com o círculo, eu projeto no eixo dos senos para saber o valor do seno, será então este valor aqui, e projeto no eixo dos cossenos para saber o valor do cosseno, aqui. E o valor da tangente do ângulo será aqui a interseção com a reta da tangente, ok? Bom, e o que eu vou fazer então para demonstrar, reparem que a demonstração não é preciso saberem a demonstração, é bom que a percebam para sabermos de onde é que as coisas surgem, mas o que vão ter que saber na realidade, em termos práticos, para aplicar na parte prática, são os valores que vão surgir aqui nesta tabela que eu vou demonstrar, ok? Bom, então eu vou-me socorrer aqui deste triângulo retângulo para chegar à conclusão do valor do seno, cosseno e tangente deste ângulo. O que é que eu conheço então deste ângulo? Reparem, sei aqui que a hipotenusa é 1, porque o raio do círculo é 1, não se esqueçam que estamos no círculo trigonométrico, ok? O raio é 1 e, portanto, posso colocar aqui 1. Eu vou então tirar o triângulo aqui para fora para ser mais visível, porque penso que será mais fácil se o colocar aqui. Reparem, coloco aqui, então aqui o triângulo, tenho aqui 90 graus, tenho aqui então este ângulo, sei que é π sobre 3, este triângulo é este que eu aqui tenho, ok? Aqui é 1, ok? E agora o que vou fazer para me ajudar na demonstração é uma construção. Vou fazer aqui um triângulo igual ao que eu tenho daquele lado, igualzinho, ok? Com a mesma medida, portanto esta medida aqui será a mesma. É tipo uma simetria, ok? Fiz uma simetria deste triângulo aqui para este lado, e o que é que eu posso concluir? Então este ângulo continua a ser o mesmo, aqui é π sobre 3, na mesma, ok? Então agora reparem, se eu construir aqui um triângulo novo, se aqui é π sobre 3, 60 graus, aqui também é π sobre 3, 60 graus, este ângulo que está aqui em cima, deste triângulo grande que eu construí, também terá de ser 60 graus. Porquê? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo, deste triângulo grande, terá que dar 180. E portanto, 60 mais 60, 120, para 180 também faltam 60, não é? E portanto, posso concluir que aqui também será π sobre 3. Este ângulo aqui em cima, ok? Bom, mas se aqui também é π sobre 3, ele tem os ângulos todos iguais. E isso quer dizer que é equilátero. E se é equilátero, tem então os lados todos iguais. Quer dizer que aqui também é 1 e quer dizer que aqui é 1 também, daqui a aqui, não é? E portanto, eu posso concluir que a metade será 1 meio, 1 sobre 2. E reparem que eu estou a fazer esta construção para quê? Para conseguir obter o valor do seno, do cosseno e da tangente. O que eu pretendo obter são as razões trigonométricas. Eu quero calcular o seno de π sobre 3 através de, reparem, o seno é cateto oposto sobre hipotenusa. O cosseno, nós sabemos que é cateto adjacente sobre hipotenusa. E a tangente também sabemos que é cateto oposto sobre cateto adjacente. Portanto, isto aqui será a hipotenusa, cateto adjacente. E, portanto, se eu neste triângulo conseguir descobrir ali o cateto oposto, o cateto adjacente e a hipotenusa, teremos tudo para calcular o seno, o cosseno e a tangente de π sobre 3. Reparem, o cateto adjacente já temos. Vamos aqui ao cateto oposto. Como é que eu posso obter este cateto? Teorema de Pitágoras. Reparem, tenho aqui um triângulo retângulo, aqui deste lado, 1 ao quadrado é a hipotenusa, igual a 1 sobre 2 ao quadrado, mais, e vou-lhe chamar ali cateto oposto, ok? Cateto oposto ao quadrado. Bom, então o cateto oposto será igual a, reparem, 1 ao quadrado dá 1.
1 meio ao quadrado dá 1 quarto. Vem para este lado, fica menos 1 quarto, não é? Passa para a operação inversa. E ficamos então aqui com esta conta para fazer. 1 sobre 1 igual denominadores, 4 sobre 4, 4 menos 1, 3. Ficamos com 3 quartos, igual a cateto oposto ao quadrado, ok? E reparem que agora vou tirar a raiz e vai ficar a raiz de 3 sobre 4 igual a cateto oposto. A raiz ficaria mais ou menos, mas eu vou ficar com o valor positivo porque eu estou a falar de um triângulo, de um lado de um triângulo, portanto é uma medida, não é? E reparem que agora vou apenas aplicar a raiz ao 3 e ao 4 e fico então com isto. Cateto oposto será igual a raiz de 3 sobre 2. A raiz de 3 não é certa, deixe estar a raiz de 3. Raiz de 4 dá 2, ok? Bom, então o seno de π sobre 3 será igual a raiz de 3 sobre 2 a dividir por 1, que é a hipotenusa. Mas raiz de 3 sobre 2 a dividir por 1 dá raiz de 3 sobre 2. O cosseno de π sobre 3 ficará então cateto adjacente, que é 1 sobre 2, a dividir por hipotenusa, que é 1. Então, 1 meio a dividir por 1 dá 1 meio. E a tangente de π sobre 3 ficará cateto oposto, que é então raiz de 3 sobre 2, a dividir por cateto adjacente, que é 1 meio. Fazemos aqui o produto dos extremos pelos meios, ficamos com 2 raiz de 3 sobre 2. O 2 corta com o 2 e dá então raiz de 3. Ok? Obtivemos assim, então, reparem, o seno de π sobre 3 é raiz de 3 sobre 2, o cosseno de π sobre 3 é 1 sobre 2 e a tangente de π sobre 3 é raiz de 3. Ok? Bom, vou passar agora à dedução do π sobre 4. Ok? Vou então mudar de página e vou fazer agora o π sobre 4. Eu vou optar pela mesma estratégia. Em primeiro de tudo, vou marcar o π sobre 4. Nós já sabemos que é o ângulo que divide aqui o quadrante ao meio. Ok? Este é o eixo dos senos, eixo dos cossenos, tangente. Então, reparem, se eu quiser então saber o seno, o cosseno, a tangente de π sobre 4, o que eu vou fazer é intersetar o ângulo com o círculo, projetar no eixo dos senos para saber o seno, projetar no eixo dos cossenos para saber o cosseno. Só uma coisa, eu acho que me esqueci de apontar ali no círculo. Reparem, é importante termos esta noção. Aqui fica então raiz de 3 sobre 2, aqui 1 sobre 2 e aqui a tangente será raiz de 3, ok? É importante vermos na tabela, mas também mais importante ainda é vermos aqui no círculo os valores que nos deram aqui, ok? O seno deu raiz de 3 sobre 2, apontamos aqui. O cosseno deu 1 meio, é este valor. E a tangente é raiz de 3, ok? Bom, vamos então continuar aqui no π sobre 4. Reparem, eu sei então que aqui é π sobre 4, 45 graus. O valor do seno será este valor ali, o valor do cosseno será este. E o valor da tangente será aqui a interseção com a reta da tangente. Bem, como é que poderemos então descobrir? Reparem, eu tenho aqui também um triângulo retângulo que eu vou tirar também para aqui. É também um triângulo retângulo que nos vai permitir deduzir então o valor do seno, cosseno e tangente. Faz aqui 90 graus, nós sabemos que aqui é 1 e sabemos que aqui é π sobre 4. E reparem que se aqui é π sobre 4 é 45 graus. Nós sabemos também que a soma dos ângulos internos tem que dar 180, mas aqui já temos 90, não é? 90, então este mais este tem que dar também 90. Mas se aqui já estão 45, então aqui também tem que ser 45, ou seja, π sobre 4. Neste caso estamos na presença de um triângulo isósceles. E um triângulo isósceles tem estes dois lados ângulos iguais, terá que ter também estes dois lados iguais, ok? E se estes dois lados são iguais, uma vez que eu também procuro aqui determinar o seno de π sobre 4 pelo cateto oposto, nós estamos a ir às razões trigonométricas, não é? Sobre hipotenusa, o cosseno de π sobre 4 será cateto adjacente sobre hipotenusa e a tangente de π sobre 4 será cateto oposto sobre cateto adjacente, ok? E então eu vou procurar saber ali no triângulo os catetos. Basta-me só encontrar o A, reparem, teorema de Pitágoras, 1 ao quadrado é igual a A ao quadrado mais A ao quadrado, 1 ao quadrado dá 1, 2A ao quadrado igual a 1 sobre 2. Reparem, este 2 passa para este membro a dividir, ok? E agora tiramos o quadrado aplicando a raiz, mais ou menos raiz de 1 sobre 2. Ou seja, A igual, raiz de 1 dá 1 sobre raiz de 2. Mas agora vou tirar a raiz
do denominador, fazendo o quê? Multiplicando pela própria raiz em cima e em baixo. Então, raiz de 2 vezes 1 dá raiz de 2, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 2 ao quadrado, corta ao quadrado com a raiz e ficamos com raiz de 2 sobre 2. Ok? Portanto, o nosso A deu raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2. Bom, então reparem, o seno de π sobre 4 será cateto oposto, que é raiz de 2 sobre 2, a dividir por hipotenusa, que é 1. Raiz de 2 sobre 2 a dividir por 1 dá raiz de 2 sobre 2. O cosseno de π sobre 4 é cateto adjacente sobre hipotenusa, fica então da mesma forma, raiz de 2 sobre 2 a dividir por 1, que vai dar então o mesmo resultado, raiz de 2 sobre 2. E a tangente de π sobre 4, que é cateto oposto sobre cateto adjacente, será raiz de 2 sobre 2 a dividir por raiz de 2 sobre 2. E, reparem, quando temos um número a dividir por ele próprio, vai dar 1, não é? Raiz de 2 sobre 2 a dividir por raiz de 2 sobre 2, uma coisa a dividir por ela própria dá 1. E, portanto, chegamos aqui ao valor do seno de π sobre 4, aqui dá raiz de 2 sobre 2, o cosseno também, igual, e a tangente irá dar 1, ok? Reparem que a tangente fica então alinhada aqui, faz aqui um quadrado, ok? Bom, poderemos completar aqui, o seno dá então raiz de 2 sobre 2, o cosseno raiz de 2 sobre 2 e a tangente dá 1, ok? Vou passar agora então e por último ao π sobre 6, ok? Então, para deduzir o π sobre 6, o que eu vou fazer é nada mais, nada menos que a mesma estratégia. Vou marcar aqui o π sobre 6, que é então o ângulo mais pequeno, o 30 graus. Sabemos então aqui que é π sobre 6. Também sabemos que o raio é 1. Este é o eixo dos senos. Este é o eixo dos cossenos. Temos aqui a tangente. Eu, se quero descobrir então o seno, o cosseno e a tangente deste ângulo, o que eu vou fazer é isto. Vou projetar no eixo dos senos. Vou projetar no eixo dos cossenos e o valor da tangente será este aqui. Posso então trabalhar neste triângulo, que é um triângulo também retângulo, à imagem do que fiz anteriormente. Tiro para aqui o meu triângulo e vou ver que conclusões posso aqui tirar. Reparem, π sobre 6, sabemos que aqui é 1, esta hipotenusa, aqui faz 90 graus, não é? E agora reparem, vou fazer uma construção parecida com o que fiz para o π sobre 3, vou fazer uma simetria daquele triângulo cá para baixo, para me ajudar aqui num raciocínio. Então reparem, peço desculpa. Aqui também será então π sobre 6. E reparem que π sobre 6 é 30 graus. 30 mais 30 dá 60, portanto este ângulo todo é 60 graus. Bom, mas reparem, se eu fiz uma simetria deste triângulo cá para baixo, esta hipotenusa aqui também é 1, não é? Porque é simétrico, portanto este lado será igual àquele. Logo estamos na presença de um triângulo isósceles, então este ângulo também terá que ser igual a este. Então reparem como é que eu posso concluir estes ângulos. O somatório destes três ângulos, neste triângulo grande, dá 180. Eu aqui já tenho 60, não é? 180 menos 60 dá 120. 120 a dividir por 2 dá 60 para cada lado, portanto aqui será π sobre 3 e aqui também π sobre 3, ok? Bom, e isto é importante porquê? Porque sendo assim, temos então um triângulo equilátero. Os lados são todos iguais, porque os ângulos também são todos iguais. Reparem, π sobre 3, e este grande também é π sobre 3, que é π sobre 6 mais π sobre 6, ou 30 mais 30 dá 60. Conseguimos ver que é π sobre 3. Ou seja, este lado aqui também é 1, e estamos então num raciocínio idêntico ao que fizemos no π sobre 3, ok? Aqui é 1/2. Consigo descobrir agora este cateto adjacente. Estou a falar deste ângulo, ok? O meu ângulo de referência aqui será o π sobre 6. Porque podia ser outro, não é? Mas neste caso é o π sobre 6. Então eu procuro saber o cateto adjacente, este cateto aqui. Bom, então vou ao teorema de Pitágoras. 1 ao quadrado é igual, que é esta hipotenusa, 1/2 ao quadrado mais cateto adjacente ao quadrado. E ficamos então com 1 é igual a 1 sobre 4 mais cateto adjacente ao quadrado. Ou seja, 1 menos 1/4 igual a cateto adjacente ao quadrado. E ficamos então com cateto adjacente ao quadrado igual, reparem, da mesma maneira, 4 sobre 4, 4 menos 1, 3, dá 3/4. Ou seja, cateto adjacente ao quadrado igual
ao quadrado não, agora já tiro o quadrado e aplico a raiz, ok? Aplico a raiz, fica então com a raiz positiva, porque estamos a falar de uma medida, ou seja, cateto adjacente é igual a raiz de 3 sobre 2, ok? Esta raiz vem até cá abaixo, a raiz 4 dá 2 e ficamos com isto. Logo, o seno de π sobre 6, é visto então aqui neste triângulo, que é igual a cateto oposto sobre hipotenusa, será igual a 1 meio sobre 1, ou seja, 1 meio. O cosseno de π sobre 6, que é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa, é igual a, o cateto adjacente aqui deu raiz de 3 sobre 2, sobre hipotenusa, que é 1, ou seja, raiz de 3 sobre 2. E a tangente de π sobre 6, que é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente, ficará igual a, ora, o cateto oposto é 1 sobre 2, o cateto adjacente é raiz de 3 sobre 2, fazemos aqui o produto dos extremos pelos meios, ficamos com 2 vezes 1, 2, 2 raiz de 3, o 2 divide com o 2, dá 1 sobre raiz de 3. Ora, eu agora vou multiplicar aqui, ora bem, vou fazer este cálculo aqui deste lado, ok? 1 sobre raiz de 3 vai ficar, vou multiplicar pela própria raiz em cima e em baixo, fica 1 vezes raiz de 3 dá raiz de 3, raiz de 3 ao quadrado, corta, corta e ficamos com raiz de 3 sobre 3, ok? Este asterisco vem daqui, ok? E fica então igual a raiz de 3 sobre 3. Obtivemos então assim os valores para o seno de π sobre 6, que é 1 meio, o cosseno de π sobre 6, que é a raiz de 3 sobre 2, e a tangente, que será então raiz de 3 sobre 3, ok? Em termos de círculo, temos os valores aqui, 1 meio, raiz de 3 sobre 2 e aqui raiz de 3 sobre 3. Bom, eu volto a repetir, esta foi a demonstração. O que terão que saber é então esta tabela e, de preferência, até em vez de olharem para a tabela, olhem para o círculo, ok? Olhem aqui para o círculo, estão aqui os valores todos e vejam-os, podem tentar até imaginar ângulos nos outros quadrantes que irão ter os mesmos valores, ok? Isso é que vai ser importante depois para os exercícios. Nas aulas seguintes irei preencher também estas tabelas e explicar como. Então, até uma próxima!